Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar nessa casa, porque bem antes da pandemia eu acabei, o meu pós-doutorado foi aqui mesmo, nas mãos do professor Vera Cruz. Então, retornar aqui, para mim, é uma alegria muito grande, num momento tão delicado, num painel tão sensível como esse. Nada mais importante que se louvar a dignidade, a cidadania, num momento deste, tratando desse tema que é muito caro a todos nós, né? Eu também estou nessa questão do precatório, porque o TJ de São Paulo não quis pagar umas verbas, tivemos que entrar com ação. Ganhei, mas aqui estou esperando também que é precatório. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder participar desse tema de grande dignidade e cidadania, como disse, e aqui saudar os participantes desse evento, benfazejo evento, a pessoa do Dr. Felipe Sarmento, a pessoa do Dr. Márcio Broto de Barros, a pessoa da doutora Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, na pessoa da doutora Bruna Marengoni, do Dr. Pedro Mota e do Tiago Gonzalez Queiroz. E é exatamente nesta ordem que eu fiz, digamos assim, o pregão, que será feita a sucessão das nossas palestras. Todos teremos até 10 minutos para a manifestação e inicio, como disse, com o conselheiro federal, decano da Ordem dos Advogados do Brasil, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, um amigo muito querido, está aqui do lado do meu coração. Muito obrigado. A palavra é de Vossa Excelência, doutor Felipe. Muito boa tarde a todos os presentes, queridos amigos, queridas amigas, colegas. Queria cumprimentar toda a mesa na pessoa desse queridíssimo ministro Moura Ribeiro, que esse ano completa 10 anos no STJ, para nossa alegria, para a alegria de todos os jurisdicionados, para todos os advogados, que ele atende de uma forma sempre gentil. E, como ele diz, o advogado, quando me procura, é sempre aquele que contribui para a melhor compreensão do processo. E essa visão de um ministro do STJ, de origem, de carreira de magistratura, é realmente uma alegria para todos nós da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria cumprimentar também aqui toda a mesa, também na pessoa do meu querido amigo Márcio Broto, conselheiro federal e presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal, e aqui presentes o meu querido amigo, presidente da OAB do Espírito Santo, José Carlos Risque, nosso diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional, Rony Pros Duarte, minha querida amiga, conselheira federal, Ana Barchetti. Como o tempo é reduzido, eu já até comentei, como eu cortei aqui metade da minha fala, pensando que teríamos um pouco mais de tempo, mas, e aí já entrando diretamente no tema, o tema do sistema de precatórios é particularmente um objeto de reflexão permanente em minha atuação como advogado. Tenho 24 anos de atuação e sempre advoguei especialmente contra a União Federal em ações cujo pagamento final resultava em precatório. Por isso, tenho acompanhado continuamente os avanços e retrocessos e os limites com as movimentações na gestão do sistema de precatórios no Brasil. Dessa forma, pretendo iniciar as minhas reflexões a partir de uma breve contextualização sobre o tema e sua importância dentro do sistema jurídico. Atualmente, a União, os estados e os municípios brasileiros possuem dívidas gigantescas em razão de precatórios não pagos. Essa situação afeta diretamente as finanças públicas e produz um paradoxo com o descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado pelo próprio Estado. Na iminência de não conseguir pagar as dívidas, o Estado protela o problema com proposta de emenda à Constituição. Para ilustrar essa problemática, destaco que, nos últimos 10 anos, o nosso regime de precatórios recebeu 8 emendas constitucionais. Trata-se, portanto, de um ciclo sem fim. Ou seja, na medida em que não se consegue efetivar o pagamento naquele regime, haverá outra PEC para postergá-lo. Isso significa que o regime de precatórios produz um ecossistema de insegurança jurídica, com riscos fiscais e afetação no desenvolvimento econômico, além de aprofundar problemas sociais, pois prejudica a distribuição e aplicação dos recursos públicos. Há um aumento do fluxo de novos precatórios, acompanhado dos limites de pagamento mínimo de dívidas antigas e complementado pela disputa política em torno de mudanças normativas. Essa discussão nos leva a concluir que esse regime é atravessado por complexidades. Cito, por exemplo, que desde 2010 os gastos com precatórios mais do que triplicaram.
O Tesouro Nacional apresenta que o orçamento de 2010 era de 26,4 bilhões de reais e que, segundo o relatório de precatórios por unidade orçamentária devedora, a previsão para 2023 ultrapassa a cifra de 120 bilhões. Com esse pano de fundo, as emendas constitucionais 113 e 114, ambas de 2021, movimentaram o debate e geraram diversas repercussões jurídicas. A emenda 113 foi responsável por empurrar para 2023 mais de 50 bilhões em dívidas, sem previsão orçamentária de quitação. A nova regra determinou que o governo federal deveria quitar primeiro os papéis de pequeno valor. Em seguida, viriam os pagamentos de dívidas de caráter alimentar, com limite até R$ 234 mil, com prioridade para idosos, pessoas com doenças ou alguma deficiência. Na sequência, os demais pagamentos. A problemática é que, quando o precatório é lançado para o ano seguinte, as regras de prioridades mudam e os atrasos tornam-se prioridades, causando uma bola de neve. Em contrapartida, a emenda constitucional 114 estabeleceu os limites de pagamento dos precatórios e as parcelas anuais para pagamento, bem como fixou a aplicação dos recursos economizados em 2022 exclusivamente para a Seguridade Social e programas de transferência de renda. Todo esse cenário nos leva a concluir que, de fato, são diversas as demandas por alterações no nosso sistema de precatórios. Não por acaso, o tema tem sido matéria de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em razão dos problemas oriundos das emendas 113 e 114. É importante não perder de vista que os precatórios são dívidas judiciais que passaram por uma exaustiva tramitação administrativa antes de sua ordem de expedição. Portanto, esse sistema não atende à urgência oriunda do caráter alimentar dos créditos, notadamente os honorários advocatícios, que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos uma atenção especial. Para assegurar um sistema benéfico aos jurisdicionados, vou comentar sobre esse regime de precatórios e abordar os aspectos em torno da legalidade e eficiência das mudanças normativas para a cidadania e para a advocacia. Sabemos que o impacto dos precatórios nas contas públicas é gigantesco. No entanto, o efetivo pagamento das verbas devidas é condição necessária, não apenas para concretizar a justiça social, mas principalmente para reforçar a legitimidade das decisões judiciais e a confiança nas instituições democráticas. As mudanças no regime de precatórios, portanto, devem estar alinhadas à finalidade constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária, nos limites necessários ao equilíbrio orçamentário. Por isso, ao lado de outras entidades, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7064, contra aspectos de alterações inauguradas pelas emendas 113 e 114, que instituíram um novo regime constitucional dos precatórios. Além das questões de ordem formal, a OAB requereu a declaração de inconstitucionalidade material das medidas. Para não me prolongar, vou me ater aos 3 argumentos que julgo principais. O primeiro deles diz respeito ao artigo 100, parágrafo 9º da Constituição, incluindo pela emenda constitucional 113, que impôs aos credores da Fazenda Pública o encontro de contas. O STF já declarou a inconstitucionalidade desse mecanismo no julgamento das ADIs 4357 e 4425, relativas à emenda constitucional 62 de 2009. A Suprema Corte entendeu que a sistemática de compensação de débitos da dívida ativa com o valor dos precatórios desrespeitaria a coisa julgada material, e, mais importante, ofenderia a isonomia entre o poder público e o particular. Além disso, o mecanismo prolonga as discussões judiciais, porque estimula o litígio e multiplica as demandas, o que contraria o princípio da razoável duração do processo. Como bem apontou o ministro Carlos Aires Brito, tratava-se da instauração de, aspas, um terceiro turno processual judiciário, uma via crucis do precatório. Nesse regime, portanto, seria impreciso dizer que os créditos precatórios são compensados com débitos do credor, já inscritos na dívida ativa. Compensação havia no regime da emenda constitucional 62, declarada inconstitucional pelo Supremo. Na emenda constitucional 113, não se determina a compensação automática, como anteriormente, mas sim que o valor correspondente aos débitos inscritos na dívida ativa sejam depositados em conta vinculada à ação de cobrança, execução fiscal, por exemplo. Mas o destino desses valores será decidido pelo juiz da execução. Ainda que o juiz decida utilizar esse valor para pagar a dívida fiscal cobrada, não se tratará de compensação, que só existe entre crédito e débito. No caso, o crédito contra o poder público não mais existe, já que o precatório foi pago. O que o juiz fará é converter em renda o valor pago pelo precatório, extinguindo a dívida fiscal. Trata-se de pagamento, não de compensação.
Ainda sobre a inconstitucionalidade do mecanismo de encontro de contas, outro ponto importante é a sua utilização nos casos de precatórios alimentares, como os honorários advocatícios pagos em processos envolvendo a fazenda pública. O artigo 100 estabelece a preferência em relação ao pagamento de precatórios de natureza alimentícia, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial. No entanto, o dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 113 não faz distinção de qualquer natureza. Significa que, em princípio, mesmo os precatórios de natureza alimentar poderiam ser enviados em conta do juízo destinado à compensação com eventuais débitos inscritos na dívida ativa. Na prática, há uma restrição ilegítima ao pagamento de verbas alimentares em prol da moralidade e eficiência administrativa, já que o advogado, com débito inscrito na dívida ativa, ainda que faça jus à preferência, não tem acesso ao montante que lhe é devido, pois o valor será depositado em conta do juízo. O segundo argumento, pela inconstitucionalidade, relaciona-se ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113, que estabelece a regra da aplicação da Selic para condenações que envolvam a fazenda pública. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária dos créditos contra o poder público e respectivos precatórios. Embora a utilização da Selic em matéria tributária tenha sido considerada constitucional, inclusive com fundamento na isonomia, já que é o índice utilizado para a correção dos créditos da fazenda pública, o STF não impôs nenhum índice específico, apenas disse que o índice a ser utilizado deveria representar a inflação, mencionando o IPCA, por exemplo. Tanto que, ainda hoje, em matéria previdenciária, se utiliza o INPC, que também representa variação de inflação, sem nenhuma acusação de inconstitucionalidade. Na decisão sobre modulação de efeitos, as ADIs 4357 e 4452, o STF reconheceu a aplicação do IPCAE como índice para a correção monetária, tendo em vista ser o índice oficial da inflação. Contudo, a atualização monetária abaixo do índice inflacionário, isso sim foi declarado pelo STF, evidentemente causa ao credor enormes perdas. A Selic, por ser instrumento de política monetária do governo, não tem nenhuma relação direta com a variação do poder aquisitivo da moeda, podendo, portanto, superar ou ficar muito aquém da inflação. E, nessa hipótese, configuraria um confisco do patrimônio do particular e inviabilizaria a justa indenização, principalmente no cenário do pagamento de precatórios, frustrando a finalidade última do processo, que é a restauração do status quo ante. O terceiro e último ponto que gostaria de destacar diz respeito à instituição do teto anual para pagamentos precatórios, incluído pela Emenda Constitucional 114. Segundo a proposta, até 2026, há um limite para a disponibilização de recursos para pagamento de precatórios. Essa medida adia indefinidamente os pagamentos que superem o valor do teto instituído. A solução para aqueles credores preteridos seria a renúncia de 40% do seu crédito, a fim de antecipar o pagamento. Como se vê, as disposições criadas para aperfeiçoar o sistema de precatórios têm uma consequência contrária. Elas formam uma bola de neve que não resolve a questão, descredibiliza o poder público e viola o direito de propriedade dos particulares. De fato, a opção pelo deságio é válida, legítima e ocorre até mesmo em processos entre particulares, muitas vezes benéfica para ambas partes, como é o caso da negociação dos créditos. Contudo, deve-se tratar de uma opção, de uma decisão própria da autonomia da vontade, e não de uma imposição indireta do poder público. O acesso à justiça deve ser visto na perspectiva proposta por Ovídio Batista, para quem o acesso à justiça dos litigantes abrange não apenas aqueles que o sentido da palavra carente costuma significar, indicando simplesmente os economicamente débeis, mas todas as verdadeiras carências, enquanto efetiva e concreta desproporção de armas perante a pugna jurídica. Nesse sentido, a falta de equidade na posição processual entre o Estado e o particular, evidentemente, deve entrar em discussão, para evitar uma falsa sensação de paridade. Senhoras e senhores, já me encaminho para o final. Gostaria de reiterar a importância dos precatórios para a advocacia e para a Ordem dos Advogados do Brasil. As alterações nos precatórios e seus efeitos nos honorários advocatícios apresentam uma série de desafios para a classe. O fracionamento dos honorários, muitas vezes a resistência judicial para o destaque dos honorários contratuais e a incerteza sobre os prazos de pagamento, por exemplo, tem dificultado a manutenção de uma subsistência digna para a classe. Para além de uma perspectiva corporativa, a OAB Nacional está em constante interlocução com as instituições republicanas, sob a firme liderança do nosso presidente nacional, Beto Simonetti. Defendemos a união entre os atores do sistema de justiça, para que juntos possamos superar os obstáculos em torno desse tema.
Estou certo de que todos nós comungamos do mesmo objetivo, diminuir os impactos do novo regime no desenvolvimento da nossa economia, no aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e na segurança jurídica. No que diz respeito ao sistema brasileiro de precatórios, a saída é sempre coletiva. Precisamos observar as demandas de todas as partes, dialogar com diversos setores interessados e achar o caminho que favoreça a todos. As alterações recentes das emendas constitucionais 113 e 114 têm seus méritos, mas pecam em vários pontos. Como já dito, as mudanças vulneram direitos fundamentais e prerrogativas processuais constitucionais. Encerro reforçando a importância de espaços como este aqui, no FIB, com debates tão qualificados que temos tido no evento, que é uma oportunidade singular, ministro, para refletir e debater ao lado de palestrantes plurais e, claro, com as divergências naturais. Estou certo de que todos nós sairemos com novos questionamentos, com novas perspectivas para pensar e propor saídas em torno dos assuntos que nos circulam. Novamente, gostaria de agradecer o convite aqui do nosso Sidney Gonzalez e registrar que é uma honra contribuir com esse espaço voltado ao conhecimento crítico. Muito obrigado a todos. É uma alegria muito grande ouvir o nosso conselheiro, porque ele tocou num tema que, para mim, é extremamente importante. Eu tenho uma antipatia intestina com a taxa Selic. Já fiz 2 representações, estão lá. É um absurdo, né? A taxa política que não há razão para submeter as pessoas a ela. Queria dizer ao presidente da OAB do Espírito Santo que estou com um candidato bom lá para o STJ. E que o conselheiro Felipe Sarmento prestigia e está sempre presente nas reuniões, nas audiências do CJF. É uma alegria para todos nós, a OAB presente. E me interpus embaixo de declaração, e eu os acolhi, para fazer uma saudação especial à pessoa do nosso diretor da Escola Nacional de Advocacia, que eu já ouvi falando, e fala muito bem, tem um dono do palco quando fala, o nosso professor doutor Rony Preusso, meus parabéns. Professora Isabel. Isabel, satisfação tê-la aqui conosco. Saudação extensiva do nosso conselheiro da OAB, conselheiro decano, que está fazendo a saudação a Vossa Senhoria. Bem, seguindo a ordem, depois realmente parece bastante razoável que tenhamos a fala do doutor Márcio Broto de Barros, conselheiro federal da OAB, na OAB Nacional, presidente da Comissão Especial dos Precatórios, do Conselho Federal da OAB, imagina a trabalheira do senhor lá, e sócio do Berge e Advocacia e pós-graduado em Direito pela Northwest University. A palavra é de Vossa Excelência. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço primeiramente ao ministro Gilmar Mendes e ao doutor Sidney Gonzalez pelo convite que me foi feito para participar dessa tão seleta mesa, que se propõe a dialogar a respeito das recentes alterações no sistema de precatórios. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, na pessoa do ministro Moura Ribeiro, e aos espectadores, eu cumprimento a professora Isabel Derzi, nossa colega conselheira federal, e também o nosso presidente da seccional da OAB do Espírito Santo, doutor José Carlos Risque Filho. Parabéns ao colega Felipe, o amigo Felipe, pela sua exposição bastante detalhada aí sobre, inclusive, as razões de inconstitucionalidade das emendas 113 e 114. O título que dá nome à presente mesa de debates pode causar certa confusão para quem milita aí na questão dos precatórios. Primeiramente, pela questão aí recentes. O que seriam recentes alterações? Como disse o Felipe Sarmento, houve aí nos últimos 10 anos, pelo menos 8 alterações no sistema de precatórios. Praticamente uma por ano. E o Judiciário, infelizmente, não dá conta de julgar tantas demandas. Por exemplo, a Emenda Constitucional 30, que foi objeto das ADIs 2356 e 2362, sequer ainda teve desfecho. A Emenda Constitucional teve seus efeitos suspensos em 2010 e o Supremo agora iniciou o julgamento de mérito, já com alguns votos, pelo menos 5 votos, pela inconstitucionalidade da emenda. Mas ainda não há uma decisão definitiva. Então,
tudo isso é muito recente, são alterações recentes que vêm uma se sobrepondo à outra sem uma solução definitiva. Pelo contrário, cada vez está ficando pior. O artigo 100 da Constituição, como eu disse, então, já foi emendado nos últimos 25 anos, ou seja, desde a emenda 30, pelo menos 10 vezes, sendo por isso, muito provavelmente, o artigo da Constituição que mais sofreu emendas. A segunda palavra que causa confusão para estrangeiros poderia ser, por exemplo, a palavra precatório, algo que só existe no Brasil, né? E aí eu faço aqui uma breve leitura de uma definição do Google, que talvez já esteja desatualizada. É uma requisição de pagamento de uma quantia certa feita ao ente público, União, Estado, município, suas autarquias ou fundações, em virtude de decisão judicial definitiva e condenatória que possibilita a pessoa vitoriosa receber o crédito da condenação. Hoje em dia, isso está desatualizado porque as pessoas não vêm recebendo o crédito da condenação. Simplesmente assim. Infelizmente, não é o caso do Brasil, que quando o ente público, primeiro, o ente público em nações diferentes do Brasil, eles não se envolve tantas vezes em tantas contendas judiciais, principalmente as contendas tributárias, né? São tantas normas que viram um campo de batalha ali praticamente diário para o advogado. Mas esse não é o caso do Brasil, né? O poder público, no caso, a União Federal, pratica uma série de inconstitucionalidades e ilegalidades, violando o direito dos cidadãos. Uma parte dessas violações, ou seja, somente uma pequena parte, é levada ao conhecimento do Poder Judiciário e o resultado são condenações judiciais que eram pagas via precatórios. E aqui surge realmente a novidade. Eram pagas, né? Até porque, nos últimos 35 anos, até o advento das emendas 113 e 114, de final de 2021, a União Federal nunca deixou de pagar um precatório por falta de recursos orçamentários, mesmo que o pagamento tenha sido feito de forma parcelada, como foi o caso do parcelamento operado pela Emenda Constitucional 30 de 2000. Com o advento dessas novas emendas, pelo menos duas novidades surgiram. De um lado, estipulou-se um teto para as despesas oriundas de condenações judiciais, que fez com que um valor significativo dos precatórios devidos a partir de 2022 pela União não fosse quitado. E, de outro, estipularam-se no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição formas de utilização dos precatórios, formas essas que, segundo o texto constitucional emendado, independeriam de regulamentação no que tange à União Federal. Com relação ao subteto de gastos, que redunda no não pagamento de precatórios federais e na criação de um passivo que só aumenta a cada ano que passa, a questão está judicializada, como bem frisou meu amigo Felipe Sarmento, na ADI 7064, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, sendo que ela se encontra sob relatoria do ministro Luiz Fux. O Conselho Federal tem levado ao conhecimento do relator, principalmente, suas considerações a respeito do assunto, principalmente no tocante aos prejuízos jurídicos que o não pagamento dos precatórios ocasiona ao sistema, notadamente a perda da efetividade da jurisdição, que fica esvaziada sem o cumprimento efetivo da condenação imposta ao ente público. Essa questão da constitucionalidade das emendas está, pois, entregue ao Supremo Tribunal Federal, ao qual rogamos que julgue o quanto antes. Haja vista que a questão se torna mais complexa sob o ponto de vista do orçamento da União a cada dia que passa. Já com relação a outra alteração promovida pelas emendas constitucionais 113 e 114, que foi a ampliação das possibilidades de utilização dos precatórios, a qual, segundo o texto constitucional emendado, independeria de regulamentação por parte no que tange à União Federal, a questão é mais complexa. Foi editada uma primeira regulamentação em dezembro de 2022, que veio a ser revogada, sem que outra fosse colocada no lugar imediatamente. Recentemente foi aberta uma consulta pública, que inclusive está aberta até o próximo dia 30, a respeito de uma segunda regulamentação proposta. A regulamentação proposta essa que tem gerado dúvidas com relação ao propósito do governo de cumprir ou não o texto constitucional, que diz que, em relação à União, isso independeria de regulamentação. Levanta, no meu entender, uma indagação importante. O não pagamento dos precatórios seria uma política de um governo, que já passou, ou uma política do próprio Estado brasileiro? A regulamentação proposta, que se encontra em consulta pública, revela uma série de contrassensos,
que impõe uma segunda pergunta. O detentor do precatório, que se sagrou vencedor em uma disputa judicial contra a Fazenda, é credor ou devedor nessa relação? E aí 2 pontos ganham relevo na regulamentação, que deveria, no entender da comissão que presido no Conselho Federal, que é a Comissão Especial de Precatórios, se limitar a questões procedimentais, nunca limitar o que não foi limitado pelo texto constitucional. A primeira dessas questões é a possibilidade de exigência de garantias a serem prestadas, pasmem, pelo detentor do precatório em favor da União Federal. Essa questão é tão absurda sob todos os aspectos que seja analisada. Se o precatório é um direito líquido e certo, por que se exigir uma garantia quanto da sua utilização? Ou seja, o próprio credor exigindo uma garantia de que ele vai cumprir o precatório. Mesmo naqueles casos que ainda não transcorreu o prazo para a ação rescisória, a exigência é absurda e, como dito antes, transforma o credor de um precatório em um devedor. No mais das vezes, a utilização, inviabilizando, no mais das vezes, a utilização de precatórios para aqueles fins previstos no parágrafo 11 do artigo 100. Outra questão que também me parece absurda e que surge nessa portaria, que se encontra em consulta pública, é a imposição de uma condição resolutória ao negócio, consistente na ulterior disponibilização dos recursos para pagamento do precatório pelo tribunal respectivo. Essa exigência, que torna o negócio jurídico realizado com precatório incerto, até que a implementação da condição, traz enorme insegurança jurídica para o credor do precatório, a ponto de desestimular o seu uso previsto na Constituição. De fato, você tem o precatório, tem que prestar uma garantia para utilizá-lo, e uma garantia em que essa regulamentação sequer traz um prazo, não, vai ser durante 1 ano. Ou seja, traz mais custo para o credor do precatório que deseja utilizar para todos aqueles fins. Com essas considerações a respeito de alguns dispositivos da portaria que regulamentará a utilização dos precatórios, fica a pergunta: o não pagamento de precatórios é uma política de governo ou uma política de Estado? Eu, particularmente, quero crer que se tratava de uma política de governo, até porque, como dito anteriormente, até o advento das emendas 113 e 114, o governo federal, desde a promulgação da Constituição de 88, sempre pagou os precatórios. Todavia, o futuro, em breve, nos trará a resposta. Muito obrigado a todos. Essas eram as considerações que tinha a respeito. E que ingressou aqui conosco, na nossa sala, o conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, a quem faço minha saudação, tratando de um tema também sensibilíssimo, que é o tema das fundações. Conselheiro, se Vossa Senhoria fala que temos 10 emendas em 10 anos, em quase 10 anos, só podemos debitar essa fúria legislativa ao fato de Justiniano ter voltado para a Terra, né, e feito o que está fazendo. Não é possível, né, essa furor legislativo deve ter sido tomado pelo espírito de Justiniano no nosso Congresso. E agora, para uma sequência das nossas conversas, eu tenho a satisfação de passar a palavra à advogada Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, professora do Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, mestre em Direito Econômico pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Tributário Internacional pela New York University. A palavra é de Vossa Senhoria. Olá, está ligado? Ok. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os membros dessa mesa na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Moura Ribeiro. Também pedir paciência aos que nos assistem, porque vou falar um pouquinho mais sobre um tema um pouquinho menos interessante do que o nosso eterno conselheiro Felipe Sarmento e o nosso presidente aqui da Comissão de Precatórios, professor advogado Márcio Broto. Queria agradecer aqui aos que me assistem, primeiro na pessoa do Daniel e do Aldo, que me acompanham todos os dias nessa tarefa de cada vez compreender mais o que são os créditos e as litigâncias judiciais.
também na pessoa da doutora Nelly, da doutora Rita e do doutor Manuel, com quem compartilhei aquela instituição da qual muito me alegro ter participado, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, e que cresce a olhos vistos, como a gente vê aqui com o nosso ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, mas que fez a instituição crescer e se desenvolver, e hoje estar aqui com a sua excelência e o seu peso, colocando as suas questões aqui também. E agradeço à professora Isabel Derzi, que me levou a todas essas, que com seus livros, com seu conhecimento, não tive o prazer de lhe conhecer na academia, nos bancos, e ainda também não na advocacia, mas os seus livros me foram muito valiosos ao longo da minha trajetória, assim como sua fala ontem, que me inspirou a trazer aqui também alguns pontos delicados para falar sobre a questão dos precatórios. Não vou trazer nenhuma reflexão diferente sobre a jabuticaba, que é o precatório, mas eu tenho que pontuar que essa jabuticaba do precatório, ela tem problemas fiscais, e por isso eu vou pedir licença aqui para dizer que quem eu cumprimento mesmo nessa plateia é a doutora Vilma Pinto, que está hoje na instituição fiscal independente do IFE e que trata do problema que deu aso às emendas 113 e 114, que é justamente o crescimento dos gastos que a gente tem com precatórios, né? Claro, ela não foi nem um pouco responsável pela emenda 113 e 114, mas ela sempre esteve lá como um watchdog, que deve ser, as instituições fiscais independentes servem para isso, para enxergar não só o problema do agigantamento das condenações judiciais que tivemos nos últimos períodos, mas também como o problema que as emendas 113 e 114 vão nos trazer com a chamada bola de neve, né? A solução trazida pela emenda é uma não solução, né? Aquilo que a emenda trouxe como estamos tendo um problema porque estamos tendo mais condenações judiciais, então a solução é não pagar. Eu nunca vi uma solução que pode criar um problema maior do que aquele. Bom, aqui no Brasil a gente conhece muitas soluções que fazem isso, né? Mas, infelizmente, esse daqui é um tema muito sensível para que a gente deixe se alongar por tanto tempo e que, então, essa bola de neve venha a estourar num problema político, num problema de investimentos para o Brasil, num problema de grau de risco, algo que não existia, como disse aqui o nosso presidente da Comissão de Precatórios, né, até as emendas 113 e 114, porque, desde a Constituição Federal, a União nunca deixou de pagar os seus precatórios. Bom, mas eu quero pontuar aqui que, para além do problema que já foi instituído pelo não pagamento, né, com as emendas 113 e 114, não vou pagar o precatório, a gente também tem um outro instrumento aqui, pouco falado, mas que também está na contestação na ADI do 7064, que é um instrumento que foi gerido ali na emenda 114 do artigo 6º. Aquele artigo 6º, ele tenta dar algum verniz de solução para frente, né, uma tal redução das demandas judiciais, determinando ao Congresso Nacional que institua uma comissão mista para um exame analítico dos atos, fatos e políticas públicas com potencial gerador de precatórios. Algo muito estranho, ministro. Algo que me parece assim, vamos colocar o Congresso para ver o que esse judiciário está entendendo, né? A OAB já se insurgiu contra o dispositivo. Acho que esse dispositivo ele não tem a não ser que muito bem temperado, contemporaneizado, com uma política ali do Congresso Nacional diferenciada, como um viés de estudo e não com um viés de revisão, né, que nunca poderia ter, sob pena da gente ter um problema da separação dos poderes. Acho que esse mecanismo que tentou vislumbrar o que vamos fazer com relação ao agigantamento futuro, veja, com relação ao passado, eu tenho certeza que todos aqui têm algumas outras soluções, então, sobre esses, deixei os meus colegas aqui vão responder sobre o passado. Mas, sobre o futuro, esse artigo 6º me parece que não é uma boa solução, né? Colocar o Congresso Nacional junto com o TCU para, olhando o que tem de política fiscal, tentar reduzir as condenações judiciais. Isso nunca pode resvalar para uma possibilidade de interferência do Poder Legislativo, do Poder Executivo nas ações judiciais. Esse aqui é o nosso recado.
De qualquer forma, eu vejo soluções diferenciadas que o Poder Executivo hoje está trazendo, né, para tentar aprimorar o seu conhecimento dos problemas, dos riscos judiciais, dos seus riscos fiscais. Conhecer é sempre importante. A IFE está aqui para, né, nos deu maior conhecimento sobre os riscos fiscais ao longo dos últimos anos. Algo muito importante, a gente não via isso dentro do noticiário, o próprio Senado, com uma instituição independente, revendo os números do governo e os números que o TCU e os números que eram produzidos pela administração pública, né? E eu acho que a AGU está tentando fazer algo semelhante neste momento, criando um Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Veja, o propósito não é encaminhar nada ao Poder Judiciário, mas sim organizar-se internamente, né, prever melhor os seus riscos fiscais e, assim, evitar aquilo que foi dito, né, meteoros, desconhecimento, que não era algo que efetivamente... bom, eu sei que a administração, né, aqui cumprimentei todos os participantes da PGFN, das instituições da AGU que cuidavam dessa boa comunicação, mas entendo que agora eles estão querendo ser melhores. E isso não é importante só para a administração pública, como também para o privado. Conhecer, ter segurança jurídica, saber que será condenado, entrar em acordos, né? E esse Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais tem exatamente esse objetivo: criar procedimentos para o reconhecimento, mensuração dos seus passivos fiscais, né? E tratamento desses passivos fiscais. Certamente o tratamento não vai ser não pagar, né? Agora será estudado, assim a gente espera. Esse conselho será formado pelo ministro Jorge Messias, da AGU, ministro da AGU, pelo ministro Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, e pela ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento e Orçamento. Para auxiliar esse conselho, também foi criado um comitê técnico de acompanhamento e monitoramento de riscos fiscais, né? Esse comitê técnico vai ser formado pela PGFN, pela PGF, pela PGU, pela Secretaria-Geral do Contencioso, pela STN, que vai ter essa visão do que vai colocar no balanço de risco, no balanço geral da União, no anexo de riscos fiscais. Isso vai nos dar maior visibilidade, e eu acredito que a visibilidade vai nos deixar com maior segurança jurídica, né? Aquilo que está reconhecido, que está visto, não vai poder ser dito que é um meteoro, que é assustador, que ninguém olhou para cima, né? Ele vai chegar. Muito embora já estivesse lá, agora a gente está criando aqui uma linha, um conhecimento geral, e eu acredito que a gente não vai ter essa solução de veremos o que acontecerá, né? Ninguém pagará. Eu acredito que a gente sairá do outro lado com um bom pagamento dos precatórios, com uma solução para essa questão que sequer deveria existir. Foram singelas, mas eu achei que a gente precisava pontuar essas questões diferentes aqui. Muito obrigada, ministro, e agradeço a todos. A fala da doutora Cristiane me lembrou muito, quando começando a falar do Jabuticaba, me lembrou muito de Raul Seixas, aquela música tão bacana dele, nós não vamos pagar nada. Não pode, né? Não vamos pagar nada. Vamos continuar prestigiando as mulheres, né? E agora a fala tem a satisfação de passar a palavra à doutora Nabura Manengoni, sócia do BTG Pactual, pós-graduada em Direito pela Fundação Getúlio Vargas. A palavra de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Obrigada. Queria agradecer o convite para participar desse evento e cumprimentar a todos da mesa, na pessoa do ministro Moura Ribeiro. Antes de entrar no tema aqui em questão, eu acho interessante dar um pouco de contexto, né, que qualquer posição que eu colocar aqui é uma posição de um lado comprador. Então, eu sou responsável por uma mesa que compra direitos creditórios, precatórios, há muito tempo, faço isso há 11 anos no banco. Então, sempre que a gente olha para uma alteração legislativa, como aconteceu nas emendas constitucionais 113 e 114, é uma análise não só para o impacto no país, né, porque a gente não deixa de ser um banco, mas também o impacto de que a gente vê nas operações que a gente tem em andamento, as adquiridas e as que a gente quer adquirir e olhar.
Nesse sentido, com a criação do subteto de pagamento, como já colocaram aqui mais cedo, criou-se aí uma limitação em quanto seria pago de precatórios a cada ano. E aí é sempre legal assim olhar para os dados, né? E o que a gente vê de perspectiva, e isso é uma análise que a gente tem feito e acredito que deve ser feito por todos os agentes. De onde está vindo o problema? Por que cresceu tanto o estoque de pagamentos de precatórios, especificamente em 2021, que tornou-se necessário estabelecer um limite? À época, falava-se muito em meteoro, né, grande crescimento da dívida, mas quando a gente vai olhar de fato qual foi o crescimento, a verdade é que, desses 89 bilhões de 2021, 16 bilhões são do Fundef, então é uma discussão entre estados, né, e municípios com o governo federal, então não diz tanto a respeito a particulares, e no ano anterior tinha sido quase zero, então é um crescimento de 0 para 16 bilhões, então, de fato, pode ser que um meteoro, e no fim do texto, essas verbas ficaram fora do subteto, ou seja, o subteto não veio para resolver esse problema que ajudou a criar o problema em si mesmo. E em relação aos precatórios alimentares previdenciários, o crescimento foi de 50% de 2020 para 2021. Então, foram 22 bilhões de reais de alimentares previdenciários em 2021, enquanto que os precatórios não alimentares, tributários, indenizatórios, eles, na verdade, reduziram. Em 2020, eles eram 33 bilhões e, em 2021, 29 bilhões. Eu trago isso porque, toda vez que a gente olha para tentar resolver um problema, na minha visão, não adianta a gente olhar para o problema só a fotografia, né? Você tem que olhar por que isso aconteceu e como que a gente vai fazer para resolver ele para frente. E eu vejo com muito bons olhos qualquer trabalho que seja feito de monitoramento de riscos, monitoramento de quais são os processos grandes, quais são as grandes teses que incomodam a administração pública. Eu acho que é um papel da administração pública olhar para esses processos com mais cuidado. Como contribuinte, fico satisfeitíssima que eles tenham esse trabalho. E o nosso lado, na ponta compradora, vai ser sempre olhar o que tem de jurisprudência e o que a gente acha que é um bom direito, né? Mas fato ao criar-se esse subteto para tentar resolver um problema de crescimento, veio como o que eles chamaram de contrapartida, que a gente sabe aqui que não está sendo implementada, que é a questão de utilização do precatório como moeda. Isso, na prática, ele vai ser feito, deveria ser feito, provavelmente será feito, porque ainda não foi, faz 1 ano e meio, que a gente ainda não tem uma regulamentação em andamento, né, fluida para a utilização desses precatórios, mas eu imagino que o mais fácil para você conseguir dar saída seja nos precatórios comuns, esses que, na verdade, não cresceram, né, e quais que cresceram. E aí a gente também tem um dado interessante aqui, pensando que a gente vê de bola de neve que está acontecendo, aqui 140 bilhões de reais esse ano para pagamento de precatórios federais, que antes pagavam todo ano. Se RPV são os menores valores, né, eles continuarem crescendo na velocidade que estão, em 2026, quando acabar o regime, eles vão representar 77% do subteto. Tá? Ou seja, não vai, e não acredito aqui numa solução de utilização de precatório como moeda que contemple a utilização de RPV. E nem acho que deveria, novamente. São valores muito pequenos, são pagos a cada 3 meses, mas para dar uma dimensão de que, né, essa contrapartida, ela, além de não ter uma regulamentação, mesmo que tivesse uma regulamentação, ela tem que ser uma regulamentação muito, muito, muito fluida para você conseguir resolver o crescimento do estoque na velocidade que está crescendo, principalmente olhando aqui para os não alimentares, para ajudar aqui um pouco a você não ter essa dívida acumulada no país e que, no fim, né, acho que, como colocaram mais cedo, a gente não pode esquecer que foram inadimplementos, né, são processos de inadimplementos, de violações feitas pelo governo, e são obrigações que têm que ser pagas ou deveriam ser. Nesse sentido, olhando aqui, né, para a regulamentação que está posta, está em consulta pública, o que eu queria pontuar aqui novamente, a questão da fluidez, né? Quando você olha para um processo, quer utilizar um precatório, e a gente tentou, né, já fazer algumas utilizações de precatório, até onde eu sei, poucos foram feitos, os que foram feitos tiveram que ser judicializados, é tudo que a gente não quer. A gente quer, na verdade, um processo que, mais uma vez, funcione e ajude a resolver o problema. Fato ele impõe alguns limites, algumas restrições, que, no fim do dia, só vão fazer com que menos pessoas, menos
beneficiários, menos devedores de dívida ativa, menos concessionárias se disponham a ir ao mercado, comprar precatórios, negociar precatórios para conseguir investir no país ou quitar suas dívidas ativas. Por quê? Porque quando se cria exigência como garantia, né, dificuldade com a utilização de promessa de cessão, você só torna o processo um pouco mais complexo. E, quanto mais complexo, menos fluido, menos vai resolver o problema, maior será a bola de neve. É um raciocínio bem claro. E aí, até assim, outro dado interessante que a gente estudou, pensando aqui no crescimento de estoque entre 20 e 40 bilhões de reais por ano, que é o que a gente tem observado nos estudos que aparecem até de como vai chegar esse estoque em 2026, quando acaba o regime, entre 200 e 350 bilhões de reais, pegando aqui o que a gente teve de LOA em 2023, a gente teria 615 precatórios, essa quantidade, acima de 5 milhões de reais, que somam 43 bi. Então, você deveria ter um sistema capaz de utilizar como moeda 615 precatórios por ano, todos acima de 5 milhões de reais, para você não ter o crescimento de estoque. Ou, né, para ter uma dimensão, 66 apenas são acima de 100 milhões. Então, realmente, assim, poderia até falar, vamos fazer só um sistema acima de 100 milhões, seriam só 66, me parece algo bem factível, mas não chegaria perto de resolver o problema. Para resolver, você tem que ir caminhando para os menores precatórios, que volta com o que eu falei no início. A fila cresce nos precatórios pequenos. Essa é o que a gente observa aqui com os dados. Né? Que aí, não custa lembrar, previdenciários, de servidor público, discussões aí da década de 90, são esses precatórios que representam aqui o maior crescimento do estoque. Então, assim, eu acho que, para tentar colaborar aqui com o debate e colocando a perspectiva, novamente, sempre de alguém que compra esse ativo, então, claramente parcial, do nosso lado, qualquer que seja a regra, eu acho, o grande mercado vai se adaptar. Mas eu acho que o mais importante é tentar entender melhor o problema. Eu acho que soluções como monitorar esses processos, criar mecanismos de mediação antes do processo virar um precatório, eu acho maravilhosa essa solução. Você já reduz na largada o estoque. A gente, né, sabe que o judiciário ele consegue caminhar para a administração pública tem plena capacidade de monitorar 100% dos processos, ou os maiores causas já fazem isso, unificar isso, ver o que incomoda, o que não incomoda, fazer um esforço, né, não um esforço, mas tentar se voltar para esses processos, sabendo que são eles aí que vão incomodar ali na frente, e já partir no processo, na execução, para uma mediação, para um acordo, para reduzir o valor na largada, depois, na hora de virar o precatório, tentar dar uma saída direta. Então, assim, acho que qualquer iniciativa nesse sentido são bem-vindas. Qualquer que seja a regulamentação, independente dos entraves, eu acho que o mercado sempre vai estar pronto para tentar criar uma solução, mas é uma solução que vai ser sempre para o mercado, e, infelizmente, não vai ser uma solução para o problema que a gente está vendo crescendo no país, que é o crescimento da dívida. Então, eu só acho que, tentando trazer um pouco esse lado aqui para a discussão e para a contribuição. Obrigada. Doutora Bruna, a senhora trouxe números de crescimento do precatório, valores transamazônicos, uma coisa impressionante, né? Assusta a todos nós. E aí, na sua fala, eu me lembrei de Bobbio, na Era dos Direitos, que ele diz assim, não é mais necessário a garantia dos direitos humanos, é necessário efetivá-los e protegê-los. E é isso que um encontro como esse faz em palestras tão boas para os nossos corações jurídicos. Meus parabéns. Encerrando o nosso painel, eu tenho, quase que encerrando, o doutor Pedro Mota, que é sócio da JAI Investments e mestre em Direito pela Queen Mary University of London. Maravilha. A palavra é de Vossa Senhoria. Muito obrigado, ministro. Saúdo a todos os colegas da mesa, na pessoa de Vossa Excelência. Saúdo também
Dr. Sidney Gonzalez, na pessoa do meu queridíssimo colega Tiago Gonzalez, parceiro de mesa, que, enfim, acho que com brilhantismo, que ele é único, consegue reunir tantas mentes brilhantes aqui uma vez por ano para discutir um pouco do panorama institucional do país. E saúdo, obviamente, a todos que estão nos ouvindo aqui. Acho que, de antemão, eu queria pedir já desculpas, porque os meus colegas Bruna Marangoni e Cris Coelho, que me acompanham, Aldo, que me acompanha nessa discussão, acho que dentro dos players de mercado, sabem que eu sou um pouco mais sincero na hora de expor as minhas ideias, então, já de antemão, já peço desculpas, mas eu queria tentar trazer um ponto de reflexão, talvez um pouco complementar aos outros que foram colocados pelos colegas, tá? Pelo seguinte: muito foi dito aqui sobre as inconstitucionalidades vistas nas emendas constitucionais 113 e 114, nas 8 emendas constitucionais que nós vimos ao longo dos últimos 10 anos. Né? A Cris trouxe um ponto de vista super complementar a esses pontos, trazendo um pouco das deficiências que a gente enxerga na nova legislação. E a Bruna trouxe a perspectiva do mercado, e aqui eu vou tentar me ater a essa perspectiva de mercado também, porque, tal como a Bruna, eu sou sócio de uma gestora independente. A gente não tem um banco como a Bruna tem, mas a gente é uma gestora independente. Hoje a gente tem aproximadamente 19 bilhões de reais investidos no país em ativos que a gente considera, né, o mercado considera estressado, e dentre eles está precatório. A gente tem um book que a gente chama de aproximadamente 4,5 bilhões de reais em precatórios. Então, a gente acha, pelo menos, que a gente conhece um pouquinho desse negócio. E a Bruna foi super feliz quando ela disse que o mercado precifica. O mercado precifica. Né? Então, a gente costuma dizer que lei boa ou lei ruim, regra boa ou regra ruim, o importante é ter regra. Né? O importante é ter regra para que a gente consiga precificar as coisas. E isso não é uma lei só de mercado, é uma lei que rege a sociedade. A sociedade precisa saber quais as regras estão valendo. Né? Não dá para mudar a regra no meio do jogo. E pior do que isso, não dá para mudar a regra no meio do jogo e depois decidir como que você quer aplicar a sua própria regra. Aí começa a ficar um pouco complicado. E aí a Bruna trouxe, né, acho que ela foi feliz também em trazer a palavra fluidez. Tudo que a gente precisa é de fluidez dentro desse mecanismo. Eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre o que é o precatório, o que foi discussão nos últimos 24 meses sobre o tema. E eu vou citar 2 artigos recentemente publicados dentro desse período. O primeiro pelo professor, né, e ex-diretor do Banco Central, Gustavo Franco, que, durante as discussões que circundavam a PEC, à época, né, a proposta de emenda constitucional sobre a alteração do regime de precatórios, o professor Gustavo Franco já dizia, tá, que qualquer outra solução que não enfrentasse o problema, tá, de como se contabilizava o precatório era falha. Porque hoje o precatório é tratado como despesa e não como dívida. Então, aqui a gente tem um primeiro erro, né, que, na nossa visão, na minha visão, e aparentemente na visão do professor Gustavo Franco, já acho que impacta o tema desde a origem. Né? E aí prosseguiu a discussão, as emendas constitucionais 113 e 114 foram publicadas, foram aprovadas, perdão. Iniciou-se um debate público acerca do parágrafo 11 do artigo 100. Para quem não tiver enturmado ou escolado no tema, o parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, ele foi inserido pelas emendas 113 e 114, e ele traz, basicamente, a possibilidade de utilização dos precatórios como moeda de pagamento para 5 hipóteses. Né? Basicamente, vamos usar aqui o termo lato sensu e a técnico compensação fiscal tributária, ou seja, pagamento de tributos, pagamento de outorgas,
portanto, para os concessionários de serviço público, compra de participação societária, compra de imóveis da União e uma última hipótese relacionada ao mercado de óleo e gás, pagamento de royalties, etc. Dito isso, o que o mercado acreditava e o que os titulares de precatórios, e não só o mercado, porque esse é um ponto muito interessante da discussão pública sobre precatórios, né? Cria-se a figura quase que endemonizada do mercado, quando, na verdade, os maiores impactados são os titulares originários, são aquelas famílias que passaram, e aí todo mundo se esquece, mas essas famílias passaram 35 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos litigando contra a Fazenda Pública, ganharam os seus processos, e receberam, como a Cris foi super feliz em mencionar, uma jabuticaba de presente. Porque se eu perder um processo, ou se vocês, senhores e senhoras, perderem um processo, os senhores terão que pagar em dinheiro. A União não. Os estados e os municípios também não. Eles pagam com precatório. O precatório deveria ser pago dentro do seu regime, e hoje ele não é. Pois bem, quando começou-se o debate sobre o parágrafo 11, qual era a grande previsão de todos? O que a sociedade civil esperava? Olha, interessante. Estão me dizendo que não vão me pagar, mas estão me dizendo que, pelo menos, eu vou poder usar esse negócio. E cria-se automaticamente um mercado secundário, né, para a possibilidade de utilização desses precatórios. Isso é natural. A sociedade civil ela sempre reage às regras que lhe são impostas. Então, o mercado, assim, reagiu. O que aconteceu? O debate prosseguiu com uma espécie de inversão de premissas, na minha própria visão. Todo mundo passou a se esquecer, que a União, né, e aqui a gente está falando da União especificamente, porque a emenda constitucional ela é autoaplicável à União. Essa é a palavra que está dentro da Constituição. A Constituição não usa outra palavra, ela usa autoaplicável. Essa é a palavra que está lá no artigo 100. Quando ela é autoaplicável à União, então, portanto, a União, e esse é o grande ponto para mim, a União é devedora. A União não é credora de ninguém. Ela é devedora. Ela é devedora de um título que ela defaultou. Ela simplesmente optou por não pagar, através de uma emenda constitucional. Ela não pagou esse título. Mas, em contrapartida ao não pagamento, criou-se, ou tentou-se criar, uma solução que hoje, apesar de muita resistência, é um fato, ela está inserida na Constituição, a Constituição garante o uso dos precatórios. Então, há muitos que defendem, inclusive, a completa desnecessidade de regulamentação do uso, porque o uso ele está dado. A Constituição garante o uso. Mas houve uma certa resistência no debate público a respeito da regulamentação e da utilização, de como se daria a utilização desses precatórios. Eu vou aproveitar esse ponto especificamente para saudar o brilhante advogado Bichara, que está aqui, que escreveu sobre o tema e usou uma anedota em que ele foi muito feliz. É a anedota da mesa de pôquer. O cidadão que vai à mesa de pôquer, perde a rodada, paga com cheque predatado, assina um cheque predatado e paga para todo mundo. Na semana seguinte ele volta e ele ganha. Na hora de receber ele avisa, cheque meu eu não aceito. Essa anedota para mim é brilhante. Ela é brilhante, ela resume exatamente a situação. Hoje, dentro do debate público sobre a utilização de precatórios, o que se tem é a capacidade do devedor levantar a mão e falar, olha, eu não aceito. Cheque meu, eu não aceito. Precatório eu não aceito. E aí passou-se a discutir a regulamentação sob alguns pontos de vista, e aí, no meu ponto de vista particular, bastante complexos. Por quê? Começou-se a criar, como muitos mencionaram, mecanismos de contrapartida do particular que pretende utilizar o precatório. Primeiro, oferecimento de garantia. Eu simplesmente desconheço. Primeiro, um banco que vai emitir uma apólice de seguro, uma garantia, o que quer que seja, sem prazo. Sem prazo. Não se pensou, ou aparentemente não se refletiu o suficiente, sobre a capacidade de um banco. Qual o custo disso? Qual o custo da emissão? Vocês querem, aparentemente, se quer matar o mercado na raiz, pela própria impossibilidade financeira.
ainda que seja possível, o custo ele seria tão alto. Qual é o player privado, qual é a companhia que vai querer usar uma moeda que traz risco, porque, além de tudo, ainda se pode rediscutir o precatório em sede de ações rescisórias. E Vossa Excelência, ministro, certamente se deparará, como toda a Corte Superior e a Suprema Corte se depararão, com uma enxurrada de ações rescisórias. Uma enxurrada. A partir do momento que os players decidiram, tá? E eu digo players, não estou falando só do mercado financeiro, eu estou falando todas as sociedades empresárias que decidiram se valer do mecanismo constitucional, tá? Enfrentaram algum tipo de resistência e boa parte desses ativos passaram a sofrer uma enxurrada de ações rescisórias, com ou sem fundamento. Fato é que as ações rescisórias foram ajuizadas. E tem uma razão. Lá na regulação, que a AGU, à época, havia editado, havia um mecanismo em que, na hipótese de oferecimento de um precatório com ação rescisória ajuizada, podia-se recusar o precatório. Mas essa regra não existe. Se nós não tivéssemos o default do precatório, o precatório seria pago independentemente do ajuizamento da ação rescisória, porque o Código de Processo Civil ele é explícito, ele é claríssimo, a menos que o ente, né, ou que o perdedor da ação que ajuizou a ação rescisória tenha obtido um provimento jurisdicional de caráter liminar suspendendo o precatório é devido. O precatório é devido. Então, me parece que a regulação e a tentativa de regulação começou a avançar sobre pontos que transbordam ou que até violam, em alguma medida, normas constitucionais e infraconstitucionais. Para além disso, me parece que a regulamentação ela acabou sendo pensada sem levar em consideração aspectos práticos, né, aspectos muito práticos, né, como, por exemplo, você pode imaginar, todos vocês podem imaginar, que uma companhia, pensemos em qualquer mercado, de óleo e gás, por exemplo, a companhia de óleo e gás não é atividade principal ou primordial desta companhia comprar precatórios ou deter precatórios. Imaginem vocês sentados na cadeira de um CFO, de um chefe financeiro de uma companhia listada em bolsa, comprar milhões de reais em precatórios para tentar utilizar. Como é que você gasta o caixa da companhia sem ter a certeza de que aquela transação ela vai à frente, que você vai ser capaz de utilizar o precatório? E aí, aonde eu quero chegar? Existe um ponto, estava até discutindo com a Cris antes do painel, sobre promessa de cessão. Como que você efetiva a consulta pública para a utilização? Hoje existe uma regra, uma tentativa de regra, vamos chamar assim, sobre uma minuta que está sob consulta pública, e que exige a transferência da titularidade, né? Exige a promessa de cessão celebrada e etc. O grande ponto aqui é: por que não aceitar uma consulta conjunta entre o atual titular do precatório e a empresa que pretende utilizar o precatório? Por que você quer exigir a transferência do ativo para simples e mera consulta? Por que o órgão público, na análise do precatório, que ele vai precisar fazer de qualquer maneira, ele vai precisar analisar, por que ele não é capaz de analisar e dar a sua opinião, conferindo e garantindo ao indivíduo que pretende utilizar o precatório que ele vai poder utilizar aquele precatório? A partir daí, conta-se um prazo, 5, 10, 15, 2 dias, 24 horas, para que a transferência do ativo seja feita e que esse indivíduo possa, então, finalmente, efetivar a sua transação de compensação. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é uma visão, eu acho que talvez um pouco mais pragmática, sobre a tão bendita fluidez que a Bruna mencionou, do mecanismo, né? A gente hoje tem uma emenda constitucional que defaultou boa parte dos precatórios. O governo, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, tem um encontro marcado com o assunto precatórios em 2026. Pode ser antecipado. Assim, eu, inclusive, espero que seja antecipado. Mas tem um encontro marcado em 2026. A emenda constitucional prorroga esse prazo até 2026. Esse prazo
ele vai ter que ser cumprido. Em algum momento, a gente vai precisar sentar, e por isso é tão importante, por isso que eu saúdo tanto o Sidney e aqui na pessoa do Tiago pelo debate, porque a gente vai precisar sentar para discutir esse tema de novo. De novo, mais uma vez, como o doutor Sarmento, o doutor Márcio Broto mencionaram, mais uma vez, até 2026, a gente vai precisar discutir uma nova regra para os precatórios. Então, é muito importante que não só a sociedade civil, que me parece vem colaborando bastante com a consulta pública aberta pela AGU, mas a própria União, enquanto líder dos entes, né, nesse debate, possa compreender a importância de se dar fluidez a um mecanismo que se pretende ser parte da resolução de um problema institucionalizado. Se você pretende resolver um problema, por favor, como a Cris mencionou, não crie um problema maior. Crie a solução. Porque com um problema maior, a gente vai caminhar para uma nova tentativa de solução, e essas tentativas elas não vão terminar nunca. Né? Exato, é o que se brinca do buraco negro. Né? Você nunca sabe onde termina. Você nunca sabe onde termina. A Bruna mencionou, a conta do estoque é de 250 a 350 bilhões de reais em 2026. É impagável. Me parece um consenso absoluto que o Estado não tem capacidade de pagar 350 bilhões de reais em 2026. Ou bem, nós damos fluidez aos mecanismos de utilização para tentar, ao menos, diminuir essa estrutura, esse esqueleto, como o Gustavo Franco disse lá no artigo dele, ou bem, nós vamos caminhar realmente para pular do precipício. E quando a gente pula do precipício, a gente não sabe bem como a gente termina lá embaixo. Né? Então, acho que são essas as minhas considerações, ministro, e espero ter sido claro o suficiente. Sabe, doutor Pedro, como é que o mercado reage nessas condições? Ele fica arrepiado como gato, porque, como bem disse o senhor, cheque meu, não aceito. Porque eu se conheço. Né? Estou vendo aqui o ministro Marco Aurélio Belize, coleguíssimo da terceira turma, um juiz brilhante, de toga limpa, que traja com riqueza jurídica e social de primeira ordem. E também vi chegar aqui o presidente Henrique, sempre presidente Henrique, leve por fineza o nosso abraço ao presidente, agora o Ricardo Cardoso, seu colega e nosso colega. Muito obrigado. Caminhamos, então. O conselheiro Felipe falou uma coisa, né? O Estado quer grana, ele quer grana, ele não quer pagar, ele quer grana, perfeitamente, porque precisa de grana. Do uso das outorgas, até a possibilidade do uso do crédito agora nas outorgas de concessões também não se pode pagar mais, o Estado do cheque. Eu não quero meu cheque, eu sei quem eu sou. Caminhando para o final, então, temos a satisfação de passar a palavra ao doutor Tiago Gonzalez Queiroz, advogado, sócio de Galdino Coelho Pimenta, Takemi Ayubi Advogados, membro consultor da Comissão Especial de Precatórios e mestrando em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. A gente vai fazer um arremate, uma visão internacional que ele anda estudando a respeito disso. Então, temos muito gosto em passar a palavra a Vossa Senhoria. Muito obrigado, ministro. Aproveito para cumprimentar os componentes da mesa na pessoa do ministro Moura Ribeiro. Faço um cumprimento especial ao ministro Belize, aqui presente, ao desembargador Henrique Figueiras, nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao desembargador federal Flávio Bozon, muito obrigado. Agradeço aos demais presentes aqui, nas pessoas de 3 mulheres, da doutora Manuela, minha sócia, da doutora Maria Júlia e da doutora Vilma, minha colega de graduação em Economia na UERJ, que eu tive o prazer de reencontrar aqui 10 anos depois, e, em nome delas, eu cumprimento a todos. Eu queria agradecer também à FGV, o IDP e a Universidade de Lisboa pelo prazer em compor uma mesa aqui nesse evento. E eu sou um frequentador assíduo aqui, participei estive como participante aqui no evento, acho que em todas as edições, e de modo que pude perceber a consolidação
do Fórum Jurídico de Lisboa como o maior evento jurídico-político do Brasil. E isso muito me orgulha poder participar de uma mesa esse ano. Eu vou ser muito breve, primeiro porque já estamos nos encaminhando para o final do evento deste ano, e também, especialmente, porque os componentes dessa mesa já esgotaram a matéria dentro dos limites que o curto espaço de tempo permitiu, mas eles já trouxeram um apanhado muito completo dessa matéria. O que eu vou me propor a trazer aqui, no tempo que me resta, é uma perspectiva do direito comparado, e sempre com o cuidado de não parecer que a gente está tentando importar um instituto jurídico para aplicação imediata no Brasil. Não é isso. Longe disso. O que eu pretendo é só trazer e ventilar algumas ideias que vejo como muito interessantes em outros ordenamentos jurídicos e mostrar aqui os pontos que a gente tem de convergência e outros que divergem do nosso ordenamento em relação a esse tema. Eu vou trazer aqui alguns aspectos sobre o pagamento da dívida pública em Portugal e nos Estados Unidos que me pareceram interessantes. Primeiro, Portugal, que é um sistema muito parecido com o nosso, né, que era de se esperar, mas com uma diferença fundamental em relação ao julgamento no processo de conhecimento, né, porque aqui em Portugal, os litígios envolvendo a administração pública, eles são submetidos a um tribunal administrativo, né, não é o judiciário que cuida disso. Então, Portugal adota um sistema em que todas as questões administrativas relacionadas à administração pública, elas são submetidas a uma jurisdição apartada, né? Então, quando a fazenda pública em Portugal ela é condenada por esse tribunal administrativo, ela é intimada a pagar as suas dívidas em 30 dias. E aí o credor ele tem uma faculdade. Ou ele opta pela compensação desse crédito que ele tem com alguma dívida que, porventura, ele tenha com a fazenda, ou então ele pede a inscrição da sua dívida no orçamento do próximo ano, assim como no Brasil, né? Que é um sistema muito próximo do nosso. Mas tem um ponto muito interessante no direito português, que é o seguinte: a fazenda pública ela não pode alegar falta de recursos para o pagamento. Não, isso aí estava provisionado, mas não há mais recursos para o pagamento dessa dívida. Ela não pode fazer isso como a gente já se acostumou a ser feito no Brasil. O que acontece aqui? Quando isso acontece, há a instauração de um procedimento próprio que envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, para que haja uma complementação do orçamento para o pagamento dessa dívida. Então, o presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ele oficia o primeiro-ministro, ele oficia o presidente da Assembleia e ele pede que estes requeram ao Legislativo uma dotação orçamentária de créditos extraordinários junto ao Legislativo para poder fazer frente a essas dívidas. Então, esse é um mecanismo muito interessante, que, embora eu acho que não vá haver interesse algum em aplicar algo parecido no Brasil, de certa forma, torna a vida do credor muito mais fácil, né? E você torna o sistema mais previsível. Então, o sistema português muito semelhante ao sistema brasileiro, com essas peculiaridades que tornam a vida do credor mais eficiente em relação ao recebimento dessas dívidas. Em relação aos Estados Unidos, um sistema de justiça muito distinto do nosso brasileiro, com uma matriz completamente diferente, ele tem as suas peculiaridades e tem uma forma muito própria de pagamento das dívidas públicas, né? Aqui eu vou fazer um recorte temático, porque vou falar só das dívidas federais norte-americanas, porque, por conta das características do federalismo norte-americano, cada estado tem uma competência legislativa muito ampla, que é diferente do Brasil, em que coube à União grande parte das competências, vamos dizer assim, legislativas relevantes para os grandes temas, mas nos Estados Unidos essa peculiaridade federativa não permite que a gente faça um apanhado dos 50 estados. Então, vou me ater aqui às dívidas federais. Em relação às dívidas federais, a Constituição norte-americana ela exige, assim como a Constituição brasileira, que todo valor a ser pago
ele esteja previsto no orçamento, né? Mas há uma diferença fundamental em relação ao sistema brasileiro e que torna o pagamento das dívidas da Fazenda norte-americana, federais, claro, muito mais eficiente. Que é o seguinte: enquanto no Brasil se exige a inscrição, né, no orçamento do valor exato da dívida para pagamento com sorte no próximo exercício, o sistema norte-americano ele conta com um fundo que é um fundo judicial específico que é utilizado para pagamentos de dívidas advindas de condenações judiciais. Então, esse fundo ele recebe, é um fundo que tem caráter indefinido e permanente, ele não tem relação com as dívidas anteriores. Quando é feito o orçamento, ele recebe fundos, eventualmente, se achar que ele já faz frente às potenciais dívidas do ano seguinte, ele não recebe, isso vai caber ao Legislativo. Mas é um fundo permanente, de caráter indefinido, e que vai servir para o pagamento dessas dívidas. Antigamente, até 1956, o Congresso norte-americano ele fazia a inscrição dívida a dívida para o orçamento seguinte, pagava como no caso do Brasil. Em 1956, viu-se que isso exigia um trabalho muito grande do Congresso norte-americano, criou-se esse fundo. E esse fundo ele permite que se paguem as dívidas com extrema rapidez, porque você não precisa de uma autorização, quer dizer, tem até um procedimento, mas você não precisa inscrever isso no orçamento do próximo ano, para que aí você tenha o valor disponibilizado para receber, no mínimo, com um ano de demora, né? Nos Estados Unidos, esse fundo, depois que você aplica por um sistema eletrônico muito célere, você leva até 2 semanas para receber um cheque na sua casa. Você pode também fazer por fax ou por carta, o que demora a eternidade de 4 a 6 semanas. Então, é um sistema que permite uma eficiência muito longe do sistema brasileiro, né? Não há um fundo só, há um fundo geral para condenações, mas também há fundos temáticos especiais. Por exemplo, o Fundo de Conservação da Água e Terra, ele é usado quando o Serviço de Parques dos Estados Unidos tem que pagar dívidas relacionadas à disputa de terras. Então, nesse caso, você tem um fundo especial. Então, esse procedimento ele se beneficia de um dinamismo que hoje a gente não usufrui e acho que muito longe da nossa realidade. Há um ponto de convergência, que é a natureza simplificada a depender do valor. Lá nos Estados Unidos, se a condenação e o pagamento da Fazenda Pública for até $100 mil, não se exige que o Congresso americano faça a conferência das contas. Entra no sistema, vai para o Gabinete Geral de Contabilidade e eles emitem o cheque em 2 semanas, já chega em casa. Se for uma dívida acima de $100 mil, exige que o Congresso norte-americano faça uma conferência das contas, e aí isso leva um pouco mais de tempo, mas nada que se compare ao nosso sistema brasileiro, como a gente conversou aqui. Então, eu quis mostrar aqui, já encaminhando para o final, eu quis mostrar aqui a perspectiva de outros ordenamentos jurídicos, me limitei a Estados Unidos e Portugal pelo tempo, né? Com o objetivo de ventilar novas ideias, para que a gente possa manter a discussão aberta e ver que há formas distintas e muito mais eficientes de se fazer e que são feitas em outros países, que a gente não precisa se acostumar com o nosso calvário para recebimento de valor, o que, de certa forma, foi o que criou, né, esse mercado secundário, que hoje é o que leva e produz conhecimento e produz discussões nessa matéria. Eu adoraria encerrar aqui de forma apoteótica, trazendo uma citação bonita, como meu amigo Dr. Bichara traz aqui, uma citação, mas eu vou apenas agradecer aos presentes e dizer o meu muito obrigado aqui, minha satisfação em participar desse painel. Muito obrigado, boa tarde. Doutor Tiago,
e lembrar que o Código Civil de Reale já previa a possibilidade da compensação, foi extirpada do Código Civil a regra na 10ª hora da sua entrada em vigor, já estava lá previsto. Aqui a gente tem que ter sorte, mas precisa rezar também para ver se a coisa anda, né? E queria lembrar que já se eles evoluírem um pouquinho mais, os Estados Unidos evoluírem um pouquinho mais, eles vão pagar por PIX e não por cheque, vai ser bem melhor. Eu termino com muita alegria e satisfação, agradecendo o ministro Gilmar e o doutor Sidney Gonzalez pelo convite que me fizeram participar dessa benfazeja mesa, de debate de um tema que é constitucional, mas de profundo lastro social e de dignidade e cidadania que todos aqui expuseram, e dizer que o artigo 170 da nossa Constituição está sendo meio que esquecido, né? Ele tem os 9 princípios da ordem financeira, soberania, propriedade privada, os 9 incisos, 2 fundamentos, que é a valorização do trabalho e a livre iniciativa, e um fim. Este fim é assegurar a todos, como diz lá, uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Isso aqui está sendo menosprezado pelo que a gente está vendo. Queixo-me em termos com o ministro Gilmar e com o Sidney, porque deixaram de colocar flores na mesa, aqui na nossa mesa, mas colocaram com a cautela 2 lindas rosas que nos brindaram aqui. Meus parabéns, foi uma maravilha ter as duas aqui. Alegria, doutora Cristiane, doutora Bruna. E eu termino com Padre Vieira. Padre Vieira nos ensinou que os que ouvem são os ouvidos, os que ouvem bem ou mal são os corações. E aqui só vejo o coração jurídico de boa qualidade lutando para a dignidade e para a cidadania de todos nós, para esse bem-estar que tanto almejamos numa sociedade fraterna. Muito obrigado a todos e boa tarde.